Porque o que queremos é muito pouco comparado com aquilo que o Senhor já tem preparado, Pai. Então, Deus, toma esta casa, Pai, nas tuas mãos. E toda barreira, toda muralha, venha cair por terra. Todo espírito maligno, Pai, venha bater em retirada no teu nome. Porque no teu nome há poder. Se há um espírito de engano aqui nesta noite, Pai, o Senhor vai revelar e expulsar para a glória, Pai, do teu santo nome. E que só a verdade prevaleça neste lugar. Amém. Oh, glória! Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Deus, todo tempo Ele é fiel, Ele é maravilhoso e não tem nada que aconteça antes que Ele nos mostre. Interessante, igreja do Senhor, que foi uma tarde da bênção gloriosa. Eu olhei meu cantinho, o Senhor falava comigo, você vai pregar. E o Senhor até me mostrou o texto e eu naquela batalha, mas como assim, Senhor? Como assim, meu Deus? Aí eu falava com Deus, tá bom, Senhor, eu vou lá nem que seja 5 minutos. Mas ao mesmo tempo eu falava, eu não vou. E o Senhor já tinha me mostrado o texto, eu não vou. E a pastora Du ali no final, ela fala algo do tipo que Deus, quando Ele fala, Ele garante, Ele não deixa os seus envergonhados. Mas mesmo assim, aquela confusão na minha mente ficou. Eu e no culto eu não vou. Aí quando estava na saída, ela falou assim, Deus me mostrou que você trazia a palavra. E amém, Jesus. Porque eu tenho um costume, quando os irmãos me falam para pregar, primeiro eu oro pela madrugada, eu falo com Deus, então tudo aquilo que o Senhor vai me revelando, eu vou anotando para ter segurança. Então eu vou ali olhando ali, tudo ali mais ou menos. E hoje eu não tive esse tempo. Eu cheguei em casa, eu orei, eu olhei o texto. Eu tentei escrever, foi até emboleiro, meu esposo lá, apenas confia. Se o Senhor está te mostrando, Ele vai te usar. Confia, deixa disso. Então eu creio que vai ser feita a vontade de Deus. Somente saí de casa e falei, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. Que o Senhor conhece a serva dele. Às vezes não é covardia, é uma insegurança que às vezes a gente sente. Mas o Senhor nos ensina que a gente tem que confiar mais nele, entregar nele, é a Ele, porque quem que faz é Ele. Aleluia. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. Então quem fala é Deus. Aleluia. Eu sei que nós temos que nos esforçar para meditar, mas aquilo que o Senhor quer que a igreja ouça, vem da boca dele. E nós somos apenas instrumentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, eu vou lá. Porque só Deus sabe o quanto tem me custado. Essa mania de fugir, já tem muitos anos que eu estou fugindo disso. Que eu estou correndo, desacreditando não de Deus, mas muitas das vezes acreditando de mim mesmo, deixando as setas malignas entrar na mente, que eu não vou conseguir. Mas hoje eu me entreguei nas mãos do Senhor, igreja, vai ser feita a vontade dele. Se for 2 minutos, se for. Meu Deus, a glória! A vontade do Aleluia! Senhor vai ser feita. Amém? Amém. Amém. É muito forte. Deus é Deus. O texto que o Senhor me deu se encontra em Salmos 3, verso 4 e 5. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor. Deus Santo é Deus. Amém, igreja? Amém. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouvi-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor sustentou. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Neste salmo, igreja, quando Davi chega a escrever, Davi está passando por um momento difícil, a qual ele foge do seu filho Absalão, que quer usurpar, tomar o trono de Davi. Mas só que não tem como eu falar sobre aquele momento, porque ali Davi estava confiando no Senhor. Ali Davi ele deitou e conseguiu dormir, porque ele depositou a sua confiança no Senhor. Mas não tem como eu falar desta passagem sem antes voltar um pouco sobre a trajetória de Davi. Porque tudo aquilo que plantamos, igreja, nós colhemos.
Muitas das vezes a gente planta pimenta e acha que vai colher morango. E não é bem assim. O Senhor perdoa todos os nossos pecados, mas a consequência Ele não tira. Então, lá atrás, Davi, quando ele estava na casa de seu pai, ele cuidava de ovelhas malhadas no pasto. Só que Davi ali, ele derrotou o urso, Davi ele derrotou o leão. Davi ele passou por coisas, ele chegou ao ponto, mais na frente um pouco, ele derrotou o gigante Golias. E Deus sempre esteve à frente de Davi. Só que, porém, essa foi apenas uma das vitórias de Davi. Porque Davi derrotou o exército na sua trajetória. Só que a maior vitória de Davi, analisando os textos, vendo tudo que Davi passou, a maior vitória de Davi foi quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, seu perseguidor, aquele que queria ver a morte dele, e Davi não fez. Davi perseguiu Davi. Saul perseguia Davi. Ele tramou a morte de Davi de todas as formas. Mas quando Deus entregou Saul nas mãos de Davi, Davi fez diferente. Eu não toco, porque é ungido do Senhor. Davi entende que ungido do Senhor não se toca. Aquele que toca, ele não tem por inocente. Deus não tem por inocente. Ai daquele que se levanta, ai daquele que persegue o ungido do Senhor. E o ai de Deus, igreja, aleluia, ele não é brincadeira. O ai de Deus, aleluia, deve doer muito, igreja do Senhor. E nisso Davi, ele entende que no ungido do Senhor não se toca. Aleluia, glória a Deus. Então Davi, igreja do Senhor, também teve perdas. Ele teve perdas. Por que perdas? Porque Davi, no momento a qual era tempo de ir para a guerra, eles saíram da guerra. Davi mandou os soldados, mandou seus servos para a guerra. Mas Davi, ele pega, não vai, ele decide descansar. Davi deixa a espada de lado, aleluia, glória a Deus, e decide descansar. Só que é nesse momento que Davi, aleluia, glória a Deus, ele põe a espada de lado, que eu creio que significa a palavra do Senhor. Quando Davi deixa a palavra do Senhor de lado, Davi, no momento ali que ele passeia ali no terraço, ele bate os olhos ali numa linda mulher. Ah, meu Deus, Davi ali, ele já peca contra Deus. O povo costuma falar o pecado do adultério, mas foram 3 pecados que Davi comete. Primeiro, Davi cobiça, que é proibido os mandamentos do Senhor, cobiçar aquilo que é do seu próximo, aleluia, cobiçar os bens, cobiçar a esposa, aleluia, glória a Deus, é proibido perante o Senhor. Davi cobiça ali Betseba, aleluia, glória a Deus, adultera com ela. E para piorar, primeiro Davi, ele tenta ocultar o pecado dele. Ele tenta mandar Urias, quando ele chega da guerra, para casa. Vai, fica com a sua esposa. Vai lá, Urias. Ele queria ocultar aquilo que ele fez. Mas só que Urias, não, eu não posso deixar o meu Senhor. Urias fica dormindo na porta do palácio. Em momento nenhum, Urias se aproxima da sua esposa. Só que nisso aí, Davi vai trama a morte de Urias. Davi, ele manda ele para a batalha, onde ele sabia que ele não poderia com aqueles homens valentes. Ele manda ele para a morte. Então é mais o pecado, porque nos mandamentos do Senhor fala: não matarás, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus santo. Então assim, Meu Deus da glória, veio sobre a casa de Davi. A sentença veio porque Deus, vendo aquilo tudo, envia o seu profeta. O profeta Natan, ele envia para ir de encontro ali com Davi, aleluia, para falar com Davi que ele desprezaste a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, diante dos olhos do Senhor, que o mal viria sobre a casa de Davi, que a espada do Senhor não se apartaria da casa de Davi, aleluia, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então eu entendo uma coisa, igreja: se a palavra está guardada no coração, ela te alerta. Isso não é para você, isso você não pode, aí você não toca, não olha para lá, servo meu, que eu estou vendo. Mas
Davi não temeu o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele cometeu esses pecados diante de Deus. Mas quando Deus revela, Davi ele pega e confessa: eu pequei contra ti, meu Senhor. Eu creio que isso que agradou o coração de Deus. Porque Davi peca, Davi cai, mas Davi se arrepende. Mas mesmo assim a sentença de Deus veio sobre a casa de Davi. E a palavra do Senhor, depois que Davi se arrepende, é: não morrerás. Deus ele é tão misericordioso que quando há arrependimento, o Senhor libera ainda a promessa. E não morrerás foi uma promessa deixada pelo Senhor na vida de Davi. Meu Deus do céu. Mas aí começou a igreja a vir sobre a vida de Davi. Muito Sobre forte, a mano. casa de Davi. Aleluia, tudo aquilo. Primeiro, igreja do Senhor, morre o filho. Deus toca, permite a morte do filho que ele teve com Batseba. Aleluia, glória a Deus, antes de Salomão. E também acontece o seguinte: Aminon, um dos seus filhos, se apaixona por outra irmã, Tamar. E nisso aí ele trama tudo e abusa da sua própria irmã. Ele abusa da sua irmã e deixa ela de lado, toma nojo dela, simplesmente. Só que Tamar é irmã de Absalão. E Absalão, quando ele vê que ele simplesmente fala com Tamar: se cala, é teu irmão. Mas Absalão já tinha guardado aquilo no coração dele, porque ele é especialista em tramar contra os seus. Então Absalão ele fica calado, mas ele planeja tudo, levar Aminon para o campo com todos os seus irmãos. E ali mata Aminon, aleluia, e foge, temendo que a família de Aminon pudesse fazer com ele, porque Davi tinha várias mulheres, né? Várias famílias. Então ele pega Absalão, pega e foge. E fica durante muito tempo ali em outra cidade. Só que chega um certo tempo que Joabe, o capitão, ele se incomoda com isso. Ele vai e traz Absalão de volta ali para a casa de Davi. Interessante, igreja do Senhor, que Absalão ele fica na casa do pai durante 2 anos, mas nesses 2 anos ele não se aproxima do rei, ele não se aproxima do pai. Absalão ele somente chega perto do pai quando ele está interessado em alguma coisa. Ele estava interessado ali no trono de Davi, então ele se aproximou dele. E o Deus falou, bradou no meu coração, que nesse tempo a qual vivemos, tem muitos filhos que estão dessa forma, que estão na casa, mas estão longe do Senhor há muito tempo, que só se aproxima de Deus quando as coisas se acertam, quando as coisas não vão bem. Aleluia, mas o Senhor manda dizer para a igreja: é tempo de voltar e se arrepender, antes que não haja tempo mais, porque o Senhor virá buscar. Meu Deus da glória! E se tiver da forma que está, vai ficar. Aleluia, glória a Deus. Estar na casa não é o suficiente, povo de Deus. Estar na casa não é suficiente. A presença dele tem que estar guardada no coração. Porque é a presença dele que garante. Aleluia, glória a Deus. Quem tem a presença carrega essa essência. Aleluia, glória a Deus. Não peca contra o Senhor. Tem uma vida reta diante do Senhor. Porque não tem como eu falar que eu carrego dentro de mim a presença e passando essas portas para fora eu sou outra coisa. Aleluia, glória
julgaria a tua causa a seu favor. Ah, se eu fosse juiz, então não importa como você tivesse, eu julgaria a seu favor. Eu falaria que você está certo, aleluia, glória a Deus, porque com o rei é diferente. Se está errado, está errado. Não tem disso de passar a mão na cabeça. O rei falou a verdade, aleluia, glória a Deus. E Absalão convenceu aqueles homens. Aí contra Davi. Aleluia, glória a Uns Deus. foram, diz, pela simplicidade. O texto está escrito. Uns foram para o lado de Absalão da simplicidade. Não sabia. E ele é tão artilheiro, isso durou 40 anos. Ele ganhando aqueles homens ali. E ele mandou avisar em todas as tribos que quando ele reinasse, quando as trombetas tocassem, era sinal que ele estava reinando ali em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, avisando o povo. Sou eu que tomo conta do pedaço. Não tem mais rei. Aleluia, mas vai chegar esse tempo, igreja, que não haverá mais um rei no nosso meio. O inimigo que vai tomar conta. Então é necessário, aleluia, glória a Deus, valorizar o rei enquanto ele está no nosso meio. Enquanto ele julga as nossas causas. Ai, Deus santo, Deus amado. Só que Davi, quando ele fica sabendo ali, eles enviam um mensageiro a Davi e conta para ele sobre essas questões de Absalão. O que Davi faz? Ele pega a sua casa, os servos que lhe restaram e foge. Davi pega e foge, porque Davi sabia que aquela batalha não era para ele, porque ele não podia. Se ele enfrentasse ali Absalão com todos aqueles homens valentes, seria ruim para Davi, porque de guerra Davi entende. E ele sabe quando é momento de entrar na guerra e quando é momento de recuar. E é isso que nós devemos entender, igreja do Senhor. Às vezes entramos em batalhas que não é nossa. Às vezes oramos por quem não é para orar. Aí morre espiritualmente. Aí é culpa de A, é culpa de B. É isso, é aquilo. Não, é porque você entrou em batalha que não era para você. Aqui não foi covardia de Davi. Meu Deus da Foi glória! Davi entendendo o propósito. Aleluia, essa batalha não era para ele. Então Davi foge descalço, chorando, com a sua família, atravessa ali o ribeiro de Cedron e passa pelo deserto. E naquele momento que Davi está atravessando ali, igreja, vem os sacerdotes, os levitas com a arca do Senhor e vai atrás de Davi. Só que Davi fala: não, leva a arca de volta para Jerusalém. Se o Senhor quiser que eu deixe ele sua habitação, ele me fará trazer eu de volta para lá. Mas se ele não quiser, então Davi entende que onde a presença de Deus está, a vontade do Senhor ela prevalece. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade dele que prevalece. Aleluia, glória a Deus. Então se ele fizesse, ele era Deus na vida de Davi. Mas se ele não fizesse, ele continuava sendo Deus de Davi, porque a vontade é dele. Não temos que ir contra a vontade do Senhor, temos apenas que aceitar, porque ele sem eu, sem você, ele continua sendo Deus. Mas nós sem ele, igreja, nós não somos nada. Aleluia, glória a Deus, não somos nada. E Absalão, ele consegue ganhar Aitofel. Aitofel, ele é conselheiro do rei. Só que também Aitofel, ele é vô de Batseba. Aí o que acontece? Ele também ganha para si. Aitofel, creio que já aproveitou aquela oportunidade para se vingar de Davi. E o conselheiro naquela época, o conselheiro do rei, ele tinha uma voz muito ativa. Aquilo que ele falasse era cumprido, era como se fosse Deus falando, era executado no momento. Só que quando Davi está chegando ali no cume do Monte das Oliveiras para adorar a Deus, ele fica sabendo disso. O que Davi faz? Davi, ele pega e clama ao Senhor: Senhor meu Deus, transtorna o conselho de Aitofel, porque ele entende que aquilo que Aitofel falasse, e Aitofel conhecia Davi como nunca, seria executado. Só que Deus é tão fiel, porque Davi mesmo em meio ao deserto, a perseguição, Davi está subindo para o monte para adorar,
e clamar ao Senhor. Só que neste momento a resposta de Deus chega de imediato na vida de Davi. Quem que aparece lá no monte? Uzai, o amigo de Davi, o outro conselheiro de Davi. Aleluia, glória a Deus. Davi fala: volta para lá, Uzai, volta para lá. E tudo aquilo que você ouvir, ficar sabendo, manda que os sacerdotes venham até mim e me avise. Aleluia, glória a Deus. Deus é tão fiel, igreja, que muitas das vezes no momento de adversidade Ele nos envia um amigo. E a Bíblia fala que tem amigos que é mais chegado do que irmãos. E é bem verdade. Uzai voltou. E quando Aitofel planeja ali contra Davi, Deus coloca as palavras ali na boca de Uzai. Ele coloca as palavras na boca de Uzai. Só que Absalão gosta daquilo que Aitofel fala. Só que ele chamou mais atenção daquilo que Uzai falou a respeito ali do que eles deveriam fazer com Davi. Então o que acontece? Ele instrui ali todo aquele povo ali aconselhado por Deus. Então Absalão, ele dá ouvidos, ele vai atrás de Davi. Só que naquele momento Deus intervém, Deus entra no meio, derrota aquele povo ali. Absalão, apesar que o rei falou: não toca, não toca, mas eles mataram Absalão e a vitória foi garantida na vida de Davi ali. Glória a Deus. Deus não permitiu que ele tocasse num sequer fio de cabelo de Davi. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja do Senhor, quando Davi ele pega, ele escreve esse salmo de confiança no Senhor. Davi, ele se lembra que ele estava debaixo de uma promessa: não morrerás. Aleluia. Então ele confia na palavra do Senhor, porque quando estamos debaixo de uma promessa, igreja do Senhor, não há quem possa impedir o agir de Deus. Mas vocês já ouviram aquela música? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Cuidado, morre sim. Só não morre aquele que está debaixo da promessa. Porque promessa, igreja do Senhor, o princípio da promessa é a obediência. Aleluia, glória a Deus. Não tem como viver promessa se eu não consigo obedecer àquele que me faz a promessa. Aleluia, glória a Deus. Vocês lembram ali de Abraão? Antes de Deus falar com Abraão: eu farei de ti uma grande nação, Deus primeiro fala: sai do meio da tua terra, da tua parentela. Eu creio: sai do meio daquilo que vai te atrapalhar, Abraão. Sai do meio, Abraão. Levanta e vai. Eu vou te mostrar onde você vai chegar, Abraão. Sai desse meio. Aleluia, glória a Deus. Imagina se ele tivesse ficado estagnado. Rapaz, meu Deus da glória. Dá ouvidos à voz do Senhor e sai para viver a promessa de Deus. Ai, aleluia, glória a Deus. E Deus fala: eu farei, mas me obedece. Coloca a casa em ordem, se conserta, porque eu farei. Se tu não me obedecer, não tem como eu fazer. Se eu estiver aqui, você vai para lá, eu não vou fazer. Obedece que eu farei, porque não há nada impossível para mim. Aleluia, glória a Deus. Somente confia, se entrega. Aleluia, coloca o teu coração nas minhas mãos, coloca o teu problema nas minhas mãos, que eu sou a solução. Eu não sei o que você precisa, mas eu sou o provedor. Somente confia em mim, somente acredita. Aleluia, glória a Deus. O que eu tenho preparado para vocês é grande. Aleluia. O que eu tenho preparado é muito grande. Aleluia. Então se coloca na posição, faça o que eu quero, fica onde eu quero, dá ouvido para minha voz. Aleluia. E grandes coisas eu farei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo. Meu Deus da glória. Promessa, igreja. Que palavra, papai. Meu Deus do céu. Davi estava debaixo de uma promessa. Aleluia, glória a Deus. Mas Davi teve que reconhecer que ele foi falho.
Davi teve que reconhecer que ele pecou, que ele errou diante do Senhor, que ele não deu ouvidos para a palavra de Deus, ele deixou a carne falar mais alto, ele deixou a vontade falar mais alto. Aleluia, glória a Deus. E eu falei sobre isso hoje cedo. Por isso Cristo, ele nos instrui a negar nós mesmos, a tomar nossa cruz e seguir ele. Aleluia. Renúncia fala de tudo. Primeiro Cristo, ele renunciou por nós. Ele renunciou ao trono, glória, ele renunciou tudo. Por amor de mim, de você, tomou a sua cruz. E cruz é símbolo de sofrimento transformado em vitória. É difícil, vai doer, vai. Serão perseguidos, sim, afligidos, sim, mas o céu nos aguarda. Aleluia, glória a Deus. Ele tem um céu reservado para mim e para você. Suporta a sua cruz, aguenta a sua cruz, que o céu te espera. Lá não haverá dor, não haverá choro, pranto, lá não haverá sofrimento, igreja. Tem uma mesa preparada lá para mim e para você, e seremos servidos pelo Rei. Olha que privilégio. Então vale a pena sofrer, vale a pena chorar, vale a pena passar, porque chegará o tempo que nós viveremos só glorificando o nome santo do Senhor. Vai ser santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia, glória a Deus. Então temos que dar ouvidos ao nosso Rei. Jesus foi o maior exemplo. Antes dele instruir seus discípulos e deixar para nós, Jesus primeiro, ele passou por tudo. Jesus sofreu, mas Jesus venceu. Jesus foi tentado. Aleluia, glória a Deus. Então temos que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que ser sal da terra. Temos que andar diferente, fazer diferente, falar diferente. Porque ele tem promessa sobre as nossas vidas. E a maior promessa, a maior vitória para o cristão é ir morar no céu. Ele falou que voltaria para nos buscar. Essa é a promessa deixada por ele, que voltaria para nos buscar. Mas a promessa, como já foi citado aqui, a obediência é o princípio para viver a promessa. Glória a Deus. Então, se queremos ir para o céu, igreja do Senhor, é necessário obedecer. Assim eu agradeço, meu